Posso fechar aqui. Bem, vocês estão escutando, deixa eu só... Deixa eu ver, faltam 5 minutinhos, vou esperar só 1 minuto, a gente começa já. Vamos ver só se entra mais alguém. Esse pessoal fica vendo isso que eu estou vendo aqui? Não. Não? Tá, só mais 1 minuto a gente já começa. Vamos ver se entra mais alguém. Por aqui, se as pessoas Oi, bem, acho que já podemos iniciar. Deixa eu ver quem está conectado. Então, nós temos... Camila entrou. Oi, Camila, me escuta? Então, temos a Denise. Denise, me lembra de onde você... Veterinária, Larissa, da Bioética, Marine, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Onde está a Camila? Aqui, Camila, do INCA. Ok. Vamos iniciar, então. Mais gente deve se conectar. Pode falar. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida por chat, enviem para todos, para que nós possamos responder. Não envia só para o apresentador, envia para todos, por favor. Bem, nós estamos gravando, então esse material pode ser utilizado depois para revisar, enfim, vai ser um material informativo, né, sobre as vitrines do conhecimento, além da informação que já está disponível no portal da rede. No final eu compartilho esses espaços onde esse material vai ficar disponível. Essa vou chamar de segunda sessão de compartilhar, né, e de promover alguns serviços da Biblioteca Virtual em Saúde, ou do trabalho em rede, pensando nessa ação de fortalecer a rede BVS Brasil. Tem outra que é o planejamento, que está sendo acompanhado com a Cláudia, enfim, são uma série de ações que a gente está fazendo de acompanhamento, de articulação da rede, de promoção do trabalho da rede, enfim, movimentar, tá? Essa é a nossa ideia, pensando que a gente explore o máximo possível esse trabalho em rede, dentro da rede da Biblioteca Virtual em Saúde do Brasil, tá bom? Então, a sessão de hoje eu vou apresentar, sou Verônica, estou aqui acompanhada na Bireme com a Joanita, a Rose, Juliana, Beth, Cláudia, enfim, toda a equipe está aqui, alguns na sala mesmo e outros conectados nos seus computadores. Bem, vamos falar um pouquinho então do que é vitrine do conhecimento. Acho que vocês já estão vendo, já estão pesquisando, já estão usando, enfim, já é algo conhecido. A ideia é que a gente vê como explorar isso nos ambientes de vocês, nas instâncias de cada um, enfim, e tem outros desdobramentos que a gente pode dar das vitrines. Vamos lá. Por que não está indo? Quando a gente fala em vitrine, pensando em biblioteca, pensando em informação, eu achei essas imagens que representam um pouquinho
do que eu estou falando, né? É dentro de uma biblioteca, ou de uma livraria, ou de uma exposição, você coloca ali na frente aquilo que você quer chamar de destaque. Não tem todo o conteúdo da biblioteca, ou da livraria, ou da exposição na vitrine. Então, ali é um chamariz, vamos dizer assim, é um destaque para o que é mais importante, de forma a fazer o usuário a entrar. É quase que um convite, bem antecipando o que ele pode encontrar de informação e selecionando a informação. Se a gente pensa em uma vitrine de uma loja, muda toda hora, de acordo com a temporada, enfim, chegou coleção nova. Uma vitrine tem esse papel de dar um destaque e ser esse chamariz para algo maior ou algo mais completo que você vê. Então, é muito importante esse conceito de que a vitrine não tem tudo, não cabe tudo que tem na biblioteca dentro da vitrine. Tem que ser muito bem montada essa vitrine, claro, você não vai... Tem que ser pensada, analisada e montada de um jeito que, de fato, funcione para ser esse chamariz e destacar aquilo que a gente quer destacar. Então, com esse conceito, a gente trabalhou e construiu essa nova fonte de informação, essa nova aplicação de construção de vitrines do conhecimento. O nome também achei bastante sugestivo, muito legal. Eu estava pesquisando ontem no Google, né? Não está sendo muito usado ainda, a vitrine do conhecimento. Tem uma que faz uma questão de simpósios, de eventos e tal, mas assim, ainda não vi muito uso desse termo. Então, é legal isso, mas já acho que vai começar a aparecer. Bem, como que a gente estava trabalhando antes de ter essas vitrines do conhecimento, que é recente isso, acho que tem 2 anos, não tem, né, Rose? Menos de 2 anos, 1 ano já deve ter, né? É. Talvez agora, neste modelo, não tem 1 ano ainda. Antes a gente trabalhava com áreas temáticas, então, dentro aqui da BVS Brasil, por exemplo, a gente tem essas áreas temáticas aqui, então, organizando e selecionando conteúdos dentro das prioridades de saúde do Brasil, então são temas importantes. E atrás de cada área temática dessa tem uma estratégia de busca que traz a informação. Então, eu não lembro qual foi que eu selecionei. A primeira, ações em saúde e erradicação da pobreza, hoje na BVS Brasil. Se você clica, tem lá 1.900 documentos listados e aí aplicados os filtros normais do IAX, né? Então, aqui funciona, separou. Mas pensando naquele conceito que eu mostrei lá na frente, né, de separar, destacar o principal conteúdo, esse aqui funcionaria quase como 80, né? Então, é 8 ou 80. Tem muita coisa. Na verdade, não tem exatamente a mesma... Tem a sua função, a sua utilidade, mas não cumpre a mesma função da vitrine no sentido de destacar aqueles conteúdos que possa ser mais importantes ou mais relevantes para o tema, assim, e convidando para entrar no todo. Mas é o que a gente tem trabalhado com áreas temáticas e muitas instâncias de BVS têm esse trabalho, pode continuar, não é que uma coisa substitui a outra, mas era o que a gente tinha para destacar conteúdos na BVS antes das vitrines, tá? Então, hoje a gente já está trabalhando com as vitrines, pensando realmente em destacar esse conteúdo, né, mais relevante. Então, entrando na BVS regional, tem uma vitrine nova que está como destaque, é de gênero, foi a última criada. Aliás, ela junto com a de tabaco, né, do Dia Mundial contra o Tabaco, e a de gênero. Então, e aí ela pode entrar como destaque e também ela está sendo colocada já criamos uma coleção de vitrines. Então, tem aqui vitrines do conhecimento, é um dos itens do menu de baixo, aí, né? Então, entrando na coleção toda, a gente já tem algumas vitrines criadas, então já é uma vitrine de vitrines, vamos dizer assim. Tem uma descrição da vitrine, né? Então, aquelas que estão mais novas, vai lá para frente, vai lá para o destaque, mas ela continua sendo acessada via coleção, inclusive com link direto, pode ser compartilhado o link de uma vitrine em algum outro site, então ela existe com uma URL em link direto. Então, clicando em alguma dessas, vamos ver então como é que tem a vitrine mais ou menos montada. Essa é a de gênero.
sempre tem, assim, um nome da vitrine, um título, uma imagem, até 8 itens, vamos dizer assim, que seria o conteúdo direto que você está colocando. Imagina que você está montando a vitrine. Então, é como se você pegar um livro e colocar lá, um site, um curso, um conteúdo bem selecionado, né? Aqui, coloca a gente está chamando aqui carinhosamente de nossa aranha. As pernas da aranha, e 8, a aranha tem 8 pernas, né? Então, acho que dá. Então, você pode ter menos, né, pernas, vamos dizer assim, mas é uma forma de construir em volta de uma imagem que representa. Para baixo, a gente tem outros conteúdos, são sistematizados, pode ter uma informação explicando do tema, enfim. Vou mostrar um pouquinho mais como é que monta a vitrine. A vitrine já pode ser, você já pode implementar vitrines nas instâncias de cada um. Precisa de uma instância mãe, precisa de uma BVS, para pendurar a vitrine numa BVS. Pode nascer uma vitrine sem mãe? Vai ficar difícil. Pode, mas ela tem, em termos de ferramenta, ela precisa de um plugin ligado dentro de uma instância de WordPress. Certo? Me corrigem, tá? Tá, então, aqui Colômbia fez isso, instalou o plugin dentro da BVS da Colômbia, dentro do site deles, e fizeram lá uma vitrine sobre saúde mental e migração. Um tema super relevante, então você vê uma característica da vitrine, né, ter um tema chamativo, de importância, e fizeram que eles estão usando 4 itens, né, na imagem aí, então eles não usaram todos os 8 itens possíveis. Embaixo escreveram um pouco a definição, uma explicação do tema e outros conteúdos organizados para baixo. Essa vitrine eles fizeram um lançamento, foi muito interessante. Enfim, o Panamá já começou a trabalhar também com a vitrine, e agora a gente está explicando, mostrando que já é possível, divulgando como fazer, e certamente outras instâncias vai começar a usar a vitrine. Bem, então vamos ver o que é. Vamos ver, né? A vitrine é uma fonte de informação, ela aplica uma metodologia já definida, então já tem uma forma de fazer vitrine para ser considerada uma vitrine do modelo, né? Como fazer. O principal objetivo é destacar conteúdos relevantes a uma temática. E a temática também precisa ser uma temática relevante, chamaria, assim, tá? Mesmo porque se for uma temática também bem específica, porque se for uma temática muito geral, fica difícil você construir a vitrine, vai ficar muito poluída a vitrine, você selecionar conteúdo de uma grande área, enfermagem, fica muito difícil fazer uma vitrine para enfermagem, tá? A não ser que seja o Dia Mundial da Enfermagem, com um tema assim, específico, sabe? Então, aí você consegue, com uma temática dentro daquilo, da grande área, fazer uma vitrine. Então, em geral, a gente seleciona os conteúdos da própria BVS mãe, mas pode trazer conteúdos de outros espaços, outros sites, na internet, pode buscar e organiza esse conteúdo identificado por grandes tópicos. Tem que aplicar uma certa categorização nesses conteúdos selecionados. Então, é importante, se aqueles conteúdos que você encontrou não está na BVS, é importante que esteja. Então, registra. É um site, registra no LIS. É um evento, registra no diretório de evento. É um curso, registra como no multimídia. Enfim, tem lugar para registrar qualquer conteúdo que você encontrar sobre o tema, mesmo que aquele conteúdo não venha de bases de dados bibliográficas. Está em outras bases de dados, não está ali, seleciona, aí vai depender do critério, né, de inclusão da base de dados, mas assim, não é que 100% todos os conteúdos tem que estar, mas assim, tem que fazer um esforço para que esteja aqueles que cumprem os critérios, né, e tem a ferramenta para registrar. E outra coisa super importante, é muito importante a gente ter um especialista, alguém, um papa, um conhecedor do tema e que nos guie, entendeu? Dizendo, esses são conteúdos relevantes para essa temática,
Aqui tem esse site que vocês podem olhar, que validem a forma que organizou o conteúdo no site. Quais foram, se você, por exemplo, colocou um site como destaque, um curso como destaque, uma perguntas e respostas, uma FAQ, tudo isso é importante que alguém que conheça da área valide isso e nos guie. Então, enquanto profissional da informação, a gente pode até encontrar isso, mas é importante ter essa pessoa para nos orientar na forma de validar esse conteúdo e também na organização da vitrine. Ok. Foi? Não. Bem, como fazer então as vitrines? São alguns passos importantes aqui. Tem a informação bem mais detalhada, aqui eu resumi. Primeiro, identificar o tema relevante, né, com todas essas características, né? Pode ser um dia mundial de alguma coisa, agora uma epidemia, uma ação do governo, da área, por exemplo, uma estratégia nacional ou internacional sobre um tema, enfim, que seja um tema da hora, vamos dizer assim, sabe? Do momento aí, e que seja relevante. Por exemplo, se a gente agora está com o tema da dengue novamente, não mudou? Não está aparecendo para vocês? Não, está na tela. Na tela dos pezinhos. Está na tela dos pezinhos, não mudou para vocês. Vocês estão vendo os pezinhos, né? Coloridos aqui. Vejam aí se tiver alguém respondendo no chat. Acho que está tudo bem? Conseguiu? Tá aí? Estão falando que sim. Tá, então. Então, tema da hora, tá? Se a gente tem agora o problema da fronteira lá do Brasil, a questão do sarampo, ou a questão da saúde do migrante mesmo, então são coisas, a dengue em algumas regiões do Brasil que persiste, né, em ser tema do momento, enfim, são temas aí que sejam relevantes para estar na vitrine. A seleção dos conteúdos, então, aí tendo o tema, vai na internet, vai buscar, enfim, fazer esse mapeamento de tudo que é conteúdo que tem sobre o tema, lembrando que não é todo o conteúdo que eu encontrar que vai para a vitrine, mas é a partir dessa busca ampla que a gente seleciona os conteúdos que vão entrar na vitrine. Aí vamos começar a organizar esses conteúdos na vitrine. Então, tem que instalar, se vai fazer numa vitrine, escolher onde é a BVS mãe ou pai, instalar o plugin. Pode ser usado da BVS regional para a construção de um tema de interesse regional. Pode ser instalado no Brasil, estou falando para toda a nossa rede brasileira, né? Pode ser instalado no Brasil e levar um tema de interesse nacional na Brasil ou numa BVS temática do INCA, por exemplo. A do tabaco poderia ter sido feita na instância do INCA ou algum outro tema, tá bom? Então, teria que instalar o plugin. Feita a instalação, a gente vai organizar e distribuir esses conteúdos selecionados. O que vai para a imagem destaque, os 8 itens, as pernas da aranha, vamos dizer assim, o que vai lá para frente, o que vai para baixo, agrupado enfim, em subgrupos, né, ou em seções ali. Então, essa organização e sistematização do conteúdo selecionado. E aqui vale a pena a validação do pessoa que entende do tema, para ver se a gente está organizando, botando na frente da vitrine, né? Tudo é vitrine aqui, mas tem um que ganha mais destaque ainda, né? Criar identidade visual, então a estrutura no plugin já está bem organizada, como colocar. Vocês não têm muita possibilidade de alterar muita coisa. Então, aquela aranha lá, a imagem central é redonda e precisa selecionar, não dá para botar ela quadrada, ocupando todo um espaço e não ter as pernas. Isso está um pouquinho amarrado para a gente poder, enfim, para ser um template, né, para ser usado, um tema para ser usado. Então, escolhe essa imagem, as cores, tudo isso faz parte, isso pode. Monta a vitrine, né, então vou ter que entrar lá, de fato, carregar e linkar as coisas dentro desse template e publicar a vitrine. É muito importante fazer o registro da vitrine lá no LIF,
Tá? Então, a gente, como uma fonte de informação, registra e fica já disponível. E aí ela pode depois, inclusive, aparecer na lista, na coleção de vitrines. Tá? Então, pode falar. Dentro do LISA foi criada a categoria, dentro do FADMIN, uma categoria para vitrine. Então, a gente já organiza tudo isso lá e tal. Então, voltando aqui só para os componentes da vitrine, essa área central, o nome, o título da vitrine, né, um nome legal aí, bem assim, chamativo, é quase que uma manchete, assim, sabe? Bota um nome interessante, aqui um título legal. Até 8 itens, né, em volta de uma imagem selecionada. Então, esse item, dá para colocar um nome, um título no item, por exemplo, o primeiro que está aí, Estratégia Mundial para Hanseníase 2016-2020. Então, a gente tem o nome da estratégia, Aceleração Rumo a um Mundo Sem Hanseníase, e ali o link, documentos de referência sobre a estratégia. Então, tem aqui, pode ter a própria estratégia, ou pode ter 2, 3, 4, 5 documentos sobre a estratégia. Essa foi a chamada. Do lado direito tem os cursos e recursos educacionais abertos sobre hanseníase no campus virtual de saúde pública. Então, está aqui linkado para um conjunto. Então, pode ser para um item ou pode ser para um conjunto de itens, que vai linkado aqui, tá? O outro componente... Outro componente da vitrine é a imagem representativa, que vai lá no corpo da aranha, vamos dizer assim. Aí é uma imagem que seja representativa, que isso você possa usar, né? Então, tem que ter uma imagem aberta aí que a gente pode usar. Não dá para usar uma imagem sem você ter o direito de usar aquela imagem, tá? Informação sobre o tema, que vai logo em seguida, é uma imagem que vem abaixo um espaço que vem abaixo da aranha, que você explica um pouquinho mais sobre o tema, é construída de uma forma livre com Page Builder, tô certo? Que já não é muito minha área. Bem, e depois você pode colocar embaixo, essa da hanseníase tem três vídeos destacados logo abaixo da explicação sobre o tema, e depois tem alguns conjuntos de informação, por exemplo, aqui está um destaque para a BVS Hanseníase Brasil, então explica o que ela é, tem um destaque para um site, Programa Regional de Hanseníase. É muito legal antecipar para o usuário o que ele vai ver nesse link. Então, não colocar um link só BVS Hanseníase Brasil, entendeu? Antecipar o que tem lá, explicar um pouquinho, dar uma... E aí, algumas coisas a gente pode fazer, da BVS Hanseníase eu poderia fazer, mas se fosse um conteúdo, uma estratégia, o especialista é legal, ou quem conhece do tema é legal nos ajudar na construção dessa explicação do que vai vir para frente naquele link, tá? Bem, basicamente é isso de como constrói a vitrine e os componentes da vitrine. Parece fácil, o trabalho mais, assim, que merece atenção é mesmo a seleção do conteúdo, é organizar, é pensar mesmo aquilo mais importante. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês agora de como a gente está trabalhando no contexto da rede, né? Não é que toda instância tem que ter vitrine, e nem todo mundo que pertence à rede precisa ter uma instância de BVS, enfim, mostrar alguns cenários do trabalho da rede. Essa é a ideia. E aí ver onde é que encaixa o tema da vitrine. Então, todo centro cooperante, na BVS, na verdade, a gente depende tudo, que qualquer instância, qualquer fonte de informação, dependemos basicamente, a rede é composta de unidades de centros cooperantes. Os produtos da rede, entendeu, que são as BVS, enfim, as fontes de informação são todos produtos da rede. E a rede, então, o elemento, o membro da rede é um centro cooperante, que pode atuar na seleção da informação, aplicando os critérios, né, de todo esse, enfim, para uma fonte de informação. Tem um bibliotecário, necessariamente um centro cooperante precisa de profissional de informação para fazer o registro bibliográfico e a indexação na fonte de informação que ele coopera, Lilacs e outras, e usar no FADMIN. Então, essa agora é a nossa ferramenta
de gestão das fontes de informação, tudo que entra na Biblioteca Virtual em Saúde. Ainda tem centro cooperante usando o VDB e o web, isso está migrando cada vez mais as fontes de informação para o FADMIN, e a ideia é que a gente realmente use o FADMIN para cooperar em qualquer fonte de informação da BVS. E a sessão passada nossa, que a gente teve uma apresentação maravilhosa da Sueli, mostrando, enfim, os bons conselhos de como usar e explorar bem o FADMIN na rede, na cooperação. Além de centro cooperante, quer dizer, esse trabalho que ele faz é aplicado no que a gente está chamando de vitrine. Tá? Eu vou passar mais uma, só para poder já integrar todo o quadro aqui. Então, assim, o trabalho do centro cooperante, hoje, o que nós temos com vocês, cada um tem as suas instâncias de BVS, que precisa trabalhar, além de ter centro cooperante, então tudo que está lá no centro cooperante está mantido para ter uma instância BVS. Tem que ter centro cooperante, tem que ter gente alimentando fontes de informação. Aí depois a gente tem a operação descentralizada das fontes de informação, refletida numa matriz de responsabilidade, a distribuição da responsabilidade da rede. Uma instância de BVS tem os seus comitês de governança, tem o seu comitê executivo, ou uma secretaria executiva, tem o seu comitê consultivo, enfim, tem aí todo um plano de trabalho, a matriz de responsabilidade, tudo isso faz parte, compõe esse espaço de governança da instância BVS. Tem uma coleção de fontes de informação que deve estar sempre atualizada, operante e ativa. Ter essa coleção de uma forma relevante, né, além da atualizada, relevante para o público-alvo da instância, a enfermagem para os enfermeiros, enfermeiras, enfim. O portal web próprio, uma instância tem enfim, toda a sua dinâmica, a forma de organizar, e esse plano de trabalho bem articulado com a BVS do país a qual a instância está. Então, se é uma instância nacional, a BVS Brasil, então, seria a nossa articulação, né, a instância de articulação. E assim tem nos outros países. Bem, quem não tem uma instância com todas essas características, na verdade, não necessariamente precisa ter uma instância. Então, vocês não são obrigados a participar, tá na rede ou tem que ter uma instância. Não, podem participar da rede sendo um centro cooperante. E vai estar fazendo um trabalho fundamental para toda a BVS de grande importância. Não tem uma instância própria, mas eu trabalho numa área que eu quero ter um maior destaque dentro do BVS, além de alimentar o conteúdo. Vou pegar um exemplo da saúde indígena. Então, trabalho tem muito interesse em construir melhorar a informação na saúde indígena. Vou criar uma BVS de saúde indígena. Antes de criar uma BVS de saúde indígena, primeiro ponto é fortalecer o registro da informação como centro cooperante nas bases de dados da BVS. Se eu não tenho uma base de dados com os critérios de seleção que entre nesse conteúdo de saúde indígena, eu posso criar uma base de dados de saúde indígena. Isso pode. Então, como centro cooperante, ok. Mas a nossa sugestão e a nossa opção que oferecemos agora dentro desse modelo é que antes de ser uma instância, você sabe a dificuldade de manter atualizado uma instância, de ter todo esse comitê funcionando, toda essa governança, é um tema relevante, importante, pode fazer uma vitrine. Então, a saúde indígena, a gente já está trabalhando nesse sentido, de construir uma vitrine para a saúde indígena, vincula ela na BVS Brasil, né, uma mãe. É um tema relevante, super em discussão agora, que precisa de complementar esse conteúdo dentro das fontes de informação, então se organizar para isso e montar essa vitrine. Começou a crescer muito, a vitrine não está cabendo mais esse destaque da saúde indígena, temos pernas, já temos a identificação de outros atores, né, outros centros, outras instituições que queira trabalhar, construir essa rede de saúde indígena, passa por uma instância própria à saúde indígena. O contrário também pode acontecer. A gente tem hoje uma instância que começa muito forte, foi ativa, mas perdeu a sua rede ficou enfraquecida,
está sem enfim, começou a ter dificuldades de manter atualizada uma instância BVS, ela pode recuar, dar um passo atrás, transformar-se numa vitrine, por exemplo, e está pendurada numa instância mãe. Nós temos alguns casos hoje na rede brasileira. Vou citar uma do envelhecimento saudável. É uma BVS que já está desativada, praticamente está lá, mas está, enfim, sem atualização há muitos anos já, tentando resgatar, então, esse conteúdo. E hoje eu nem sei se a gente tem conteúdo atualizado sobre saúde, envelhecimento saudável, para transformar em vitrine, mas temos que recuar tudo e fortalecer, identificar centro cooperante que atualize esse conteúdo na BVS, para fortalecer aqui e talvez depois ter essa vitrine. Hoje, tudo isso é uma análise que a gente já está fazendo com vocês, com todos que pertencem à rede BVS Brasil, olhando e analisando a situação de cada uma, naquele plano de trabalho que a Cláudia está acompanhando com vocês, porque aqui vale a pena essa reflexão. Será que eu continuo como instância? Não temos mais, vamos trabalhar. E nada impede também que uma instância tenha vitrines, não é uma coisa ou outra, tá claro isso para vocês, tá? Então, tudo isso no contexto do Brasil. Então, aqui é uma outra forma de representar a mesma coisa que eu falei. Então, o centro cooperante, a gente depende deles, do trabalho do centro cooperante para fazer vitrine, a gente depende do trabalho do centro cooperante para ter instância do BVS, e a instância BVS pode ter vitrine do conhecimento, ou pode ter vitrine do conhecimento nesse sentido aqui, sempre pendurado numa instância mãe, a vitrine, né, no caso, que pode ser tanto uma instância temática, ou Brasil, no nosso caso, brasileiro, ou no portal regional, dependendo da instância. Então, esse é um cenário de atuação da rede, vamos dizer assim, de produtos da rede que a gente tem que considerar, e tudo isso está no contexto da BVS. Ninguém vai deixar de ser participante, atuante, membro da rede BVS, porque não tem uma instância para chamar de minha, ou porque não tem uma vitrine. Importante é que sejam todos centros cooperantes. Esse é uma mensagem que eu quero deixar bem clara para vocês. Acho que era isso. Quero escutá-los. Dúvidas, perguntas, comentários, críticas, enfim, debate mesmo. Gostaria muito de escutá-los. Só uma última coisa. Tá lá a gente tem hoje no portal da rede um item nos produtos e serviços sobre vitrines do conhecimento. Essa gravação dessa sessão vai estar lá e essa apresentação também vai estar lá. Então, depois depois a gente passa no portal da rede, tá? rede.bbsalude.org. Vamos lá. Larissa está fazendo a pergunta que, apesar de ser uma instância, eu posso sugerir uma vitrine e ajudar a montar para outra BVS, por exemplo, para a BVS Brasil? Com certeza. Aí, claro, né, você está sugerindo e pode montar assim uma BVS. A única coisa que a gente vai falar da BVS Brasil é que a gente vai ter que fazer uma reorganização do site, né, da BVS Brasil. Isso está já no nosso planejamento, porque hoje, onde eu colocaria um destaque para vitrine na BVS Brasil, né, eu teria que, na prática, a gente vai ter que conversar um pouco isso dentro com o Ministério da Saúde, mas na prática a gente vai sugerir que os temas que hoje estão nas áreas temáticas sejam revistos, né, e a gente construa vitrines para os temas prioritários.
Então, essa é uma proposta. Ah, vou perder toda aquela seleção daquele tema? Não, não vai perder. Eu posso refazer uma vitrine para cada um dos temas que estão lá. Porque a ideia da área temática que está no BVS Brasil é que sejam temas prioritários para o país. Aqueles são temas prioritários do governo passado. Eu não sei se aqueles temas se mantêm neste governo. Então, não é nem questão de governo, é do país mesmo, prioridade do país, vai mudando de acordo com o tempo. Então, isso cada vez que, em geral, no mesmo governo, pode ter até diferentes prioridades de ano para ano. Então, é importante ter uma política nacional de saúde do país. Então, tem que analisar aquilo e ver quais são os temas. E aí pode, ou simplesmente substituir aquelas áreas temáticas que estão lá, porque aqueles temas deixaram de ser prioridade, e se constrói vitrines para aquelas novas prioridades. Então, a gente vai ter que reorganizar o site da BVS Brasil, igual vocês vão ter que também reorganizar os sites de vocês, pensando nessa troca, né, das áreas temáticas por vitrines. Seria uma opção. Se alguém fala assim, não, quero continuar com as minhas áreas temáticas do jeito que estou fazendo, não vou trabalhar com vitrines, é a opção de cada uma, não tem assim, obrigado. Ah, dá para trabalhar com as duas áreas temáticas e vitrines? Eu acho que nesse caso confunde um pouco o usuário, pensando que as áreas temáticas também têm esse papel de destacar conteúdos relevantes para temas prioritários, né? Então, fala, Cláudia. Uma dúvida aqui, Verônica, por exemplo, no caso, as pessoas, né, que nem a Larissa colocou, de sugerir, mas tem a questão também de não só sugerir o tema, mas talvez sugerir os especialistas, no caso, sim, porque a vitrine, ela pressupõe não só, né, como se fosse um destaque, mas um trabalho junto com especialistas e tudo mais. Como é que vocês estão vendo isso? Precisa fazer essa articulação também, ou, né, a Vireme vai atrás? Como é que funciona isso? Não, precisa, é fundamental. A Larissa é de bioética e diplomacia. Se tem um tema que você acha que extrapola a diplomacia e bioética, que você acha importante que esteja no nacional, essa seria a lógica, né, da sugestão. De toda forma, o BVS Brasil tem o seu critério, né? Então, vai analisar. Esse é um tema relevante para o país, seria o principal, né? O relevante no sentido da hora, o momento, né? Nesse critério. Se o Brasil acha que, sim, é um tema relevante, aceitamos a sua sugestão, se junte a nós para construir isso. Especialista, ajude a gente nesse, ou indique quem. Esse é o propósito. E faz junto com a gente, né? Uma vitrine pode estar em duas instâncias? Até pode, mas eu acho que é melhor a gente não duplicar esforços, né? Usar o espaço, né? Porque ao colocar o tema numa vitrine é um destaque, né? Então, vou botar destaque em mais de um lugar. Não sei, se eu não pensei, estou falando. Eu acho que tecnicamente ficaria um pouco difícil também, porque ela fica... Porque fica presa numa BVS mãe. Ela pode ser destacada e você linka para lá. A do tabaco que a gente fez pode ser um link de destaque. Vocês estão acompanhando o que a gente está falando? Uma mesma vitrine em duas instâncias BVS. Na verdade, a vitrine está pendurada em uma única mãe. Tá? Não quer dizer que ela não possa ser destacada numa instância ou qualquer portal, não só. A Larissa complementou que dentro do NET trabalhamos com pesquisadores de doenças doenças crônicas não transmissíveis. Exatamente. E que apesar de tocar o tema da BVS, não é a sua essência. Então já tem os pesquisadores, aí já teria... Excelente. Não, e é um tema super relevante, as doenças não transmissíveis. Então, a gente está falando de diabetes, por exemplo, doenças cardíacas, né, cardiopatias. São temas que, com certeza, é prioridade nacional, mas, de toda forma, a gente sugere um tema. Aí é bem interessante. Doenças crônicas não transmissíveis não seria um tema para vitrine, entendeu? Porque ela está muito ampla. Aqui entra um monte de doenças crônicas. Então, daqui teria que quebrar um pouco nos temas. Por exemplo, prevenção da diabetes, obesidade, sei lá, algumas coisas assim, que você pode selecionar que seja porque senão vai ficar quais doenças, né? Acho que tem uma pergunta no privado que não veio pro geral. Tem uma pergunta do Marcos também, da BVS HPCS.
parabeniza a iniciativa, mas acabou perdendo o início da apresentação. Ele pergunta se os templates da vitrine já estão disponíveis. Tá, então, é isso. Todo é plugin, né? Então, teria que instalar... Tá no WordPress, HPCS, né? Não, HPCS. Porque você está com o WordPress, né? A instância. A instância mãe precisa já estar em WordPress. Acho que vocês estão, né? Da HPCS. Então, é um plugin que tem que ser instalado. Então, esse trabalho todo, bem, vou dar o contato da Rose aqui como um ponto focal aqui da Bireme para o tema de vitrine, tá? Para coordenar, e aí, porque a gente tem acompanhado no começo como que popula, vamos dizer assim, a vitrine lá dentro do WordPress. A aplicação, para quem domina o WordPress, não é tão difícil, né? Mas, às vezes, a gente tem um pouquinho a gente vai acompanhar vocês nesse processo, tá bom? Então, na Rose da Bireme, bem, acho que pelo site pelo e-mail da BVS, né? Qual o e-mail? Direto. Vou colocar aí. Bota aí. Estou colocando aqui, deixa eu ver se tem. E o comecinho você perdeu, então toda essa apresentação, além de tá gravada, está lá no portal da rede BVS, o item sobre vitrine do conhecimento. Tá? Então, você vai poder ver tanto a apresentação, a gravação e mais a informação que está escrita lá sobre as vitrines. Isso aqui mais. A Rose já colocou o e-mail dela. Acho que as perguntas são tudo. Tá, né? Alguém? Você pode falar. Aqui. Oi, Rosa. Oi, bom dia. Desculpem o atraso. Tá, você entrou agora? Ou foi? Se você conectou agora, eu vou sugerir, Rosa, que você veja a gravação. A gente vai enviar a gravação e a apresentação e o link da onde tem essa informação no portal da rede, tá? Eu agradeço, Verônica, e peço desculpas novamente, viu? Tá, a Rosa veterinária, né? Não, da Eduque. A Eduque. Então. Rosa, falando da Eduque, eu acho que vale a pena você dar uma olhada bem nessa... Talvez a gente possa fazer uma sessão separada com você para a gente analisar tanto a situação da sua BVS, da instância, e da possibilidade de construções de vitrine, tá bom? Acho que vale a pena a gente conversar depois separadamente. Estamos à disposição, a gente, enfim, com a equipe a gente vai... A mesma coisa para todas, tá? Alguém que quiser ver especificamente algum tema, a gente pode ir conversando. Ana Cristina... Eu agradeço, Verônica, e entro em contato depois, então, para a gente agendar, ok? Ok. A Camila está dizendo que já trabalhou com os destaques, com os temas prioritários na prevenção e controle de câncer. Aham. Pode ser definido também. Tá. Bem, a gente está trabalhando, está fazendo um trabalho também com bastante foco, vamos dizer, seu ênfase na Fiocruz, com o grupo da Fiocruz. A gente teve uma reunião de dia inteiro com a equipe representante de instâncias de BVS na Fiocruz, então esse trabalho também já está sendo feito lá e acompanhado com o pessoal da Fiocruz, e aqui a gente vai fazendo individualmente, à medida que vocês forem solicitando, a gente vai articulando, tá bom? Bem, queria aproveitar e falar da nossa reunião, tem um calendário aqui? A nossa próxima reunião presencial em São Paulo, na Bireme, do comitê executivo, né, que vocês representam, que vocês fazem parte, na última semana de julho, 31 de julho, mudamos, Cláudia, 31, 1 ou 2 de agosto. A gente precisou mudar... Foi essa?
Então, queria saber se vocês todos têm disponibilidade, a gente vai enviar o convite 31 de agosto, 1 ou 2 de agosto. 31 de julho. De julho, desculpa. 31 de julho, dia 1º ou dia 2 de agosto. São 3 datas. Se vocês tiverem preferência, quiser colocar no chat aqui, 31 de agosto, 1 ou 2 de julho, de agosto. Ai, meu Deus, estou trocando tudo. Vou escrever aqui. 31 de julho, é 31 de julho mesmo, né? 1 ou 2 de agosto. Então, vai ser em São Paulo, a gente deve mandar o convite para vocês que não estão em São Paulo, para a gente ver a forma de vocês participarem aqui em São Paulo. Sei que tem viagem, tem tudo, então a gente vai ver uma forma de financiar. Se vocês quiserem escrever no chat o dia de preferência ou de disponibilidade, aí a gente tenta marcar num dia que a maioria possa. Ou se tanto faz, ótimo. — 2 de agosto, tá? Tá, Marcos? É 2 de agosto. Isso, 2 de agosto. Ótimo. Tá bom, a gente vai... acho que 2 de agosto, já que o primeiro que mandou prefere dia 2 de agosto. Talvez a gente precise de... A gente fala em 10 dias, né? É. Verdade. 1º e 2, então. Talvez a gente trabalhe com 2 dias, a Cláudia está lembrando que eu já tinha falado isso, eu tinha esquecido. Então, talvez a gente trabalhe com o dia 1 e 2 de agosto. Vamos tentar, para que a gente tenha um dia inteiro. Então, tá, eu acho que vamos divulgar, então, a gravação aqui, tá bom? E amanhã a gente tem uma outra sessão com a América Latina, se alguém quiser um pouquinho aula de portunhol, quiser participar novamente, é bem-vindo. Podem participar. Muito obrigada. Alguma coisa? Tá. Obrigada. Tá bom, obrigado. Bom feriado. Amanhã ainda não é. Quase bom, feriado. Quase. Um abraço. Muito obrigada. Top.